Vamos lá? Futuras autoridades policiais da Polícia Civil de São Paulo. Estamos de volta com mais uma aula de Direito Processual Penal, aqui no nosso curso reta final do projeto em Delta. Bem, nós estamos avançando, como você já sabe, na disciplina, numa ordem não linear, no sentido de não naquela sequência que é apresentada nos manuais e muitas vezes no próprio edital, já que nós fizemos um estudo estatístico e detectamos aqueles tópicos que têm mais incidência na prova de delegado da Polícia Civil de São Paulo e nós vamos dar prioridade, então, seguindo essa ordem, tá bom? Continuamos, então, na nossa saga, agora com o problema do áudio já resolvido, né? Depois de muita luta, eu fui descobrir que era a mesa de som, né? A mesa de som do estúdio. Achei que era o microfone, mas agora está tudo bem. Como sempre, sem delongas, vamos lá? A gente vai começar, então, na aula de hoje, vendo as medidas cautelares diversas da prisão, tá? E eu já alerto que nesse tópico, a prisão, medidas cautelares diversas, a VUNESP, especificamente em São Paulo, ela tem cobrado muita letra de lei na prova objetiva, tá? Muita mesmo. E, professor, eu já sei que o VUNESP cobra legislação. Não, mas tem gente que generaliza. Ora, é óbvio que toda banca cobra letra de lei na prova objetiva. Agora, essa incidência ela pode ser maior ou menor conforme o tópico da disciplina. E conforme disciplina, de disciplina para disciplina também. Há disciplinas em que há mais incidência de lei seca, outras menos. Então, dentro do próprio direito processual vai haver essa variação, mas aqui, especificamente em provas e meios de obtenção, nós temos uma cobrança muito grande, então, de legislação. E, evidentemente, que as alterações legislativas e as posições dos tribunais acerca dessas alterações, notadamente no pacote anticrime, devem ser objeto de uma atenção especial da nossa parte. É isso que a gente vai fazer. Eu utilizei esse critério para selecionar, então, os temas que a gente vai abordar, tá bom? Feito esse alerta, vamos lá. Primeiro, princípios. Esses princípios das medidas cautelares podem ser chamados também de requisitos, tá? Por parte da doutrina. O primeiro deles vai ser a necessidade. Então, necessidade nada mais é do que a manifestação daquelas, dos próprios requisitos mesmo, né? De cabimento de medidas cautelares diversas da prisão e da prisão, como a aplicação da lei penal, a necessidade, então, dessa medida para garantir a aplicação da lei, por exemplo, se o indivíduo dá mostras de que pode fugir, e aí você não conseguiria aplicar a lei penal para ele. Também se manifesta a necessidade pela necessidade para investigação ou para a instrução do processo criminal, tá bom? E nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais. Então aqui nós temos aqueles requisitos semelhantes lá na prisão preventiva, né, de aplicação da lei penal, de garantir a instrução criminal, ou seja, evitar que provas sejam destruídas, sejam ocultadas, e a própria garantia da ordem pública, que é evitar a prática de infrações penais. São os requisitos aí que denotam a necessidade. E com relação ao outro princípio ou requisito, que é a adequação, aqui nós temos a incidência de uma relação de proporção, né, aliás, não vou usar o termo proporção, porque há quem diga que a proporcionalidade não está aqui na adequação. Mas de justa medida para atender a gravidade do crime, as circunstâncias desse fato criminoso e as próprias condições pessoais do autor do delito, tá bom? Isso é adequação. Como eu disse, há quem diga que a proporcionalidade está afeta aqui, vinculada à adequação. E com isso, nós podemos falar naqueles requisitos mais clássicos, requisitos das cautelares,
que vem nos termos em latim. Fumus commissi delicti, a fumaça do cometimento do delito, é o quê? É a probabilidade de que o crime aconteceu e aquele é o seu autor. Vale dizer, é a comprovação da existência do crime por meio de indícios minimamente razoáveis e também de indícios suficientes da autoria. Tá bom? É o fumus commissi delicti. Se eu estou colocando o termo aqui, que você já conhece, é porque ele é importante, ele cai na prova. E o periculum libertatis, o perigo da liberdade, é o risco que essa liberdade do agente gera se ele ficar sem restrição alguma do seu direito de ir e vir. Né? O periculum libertatis é manifestado exatamente pelos requisitos que foram expostos aqui no item necessidade, tá bom? Então, é garantia da ordem pública, a ordem econômica entrando aqui dentro da ordem pública, a conveniência para a instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal. Beleza? Lembrou aí? Tá certo. Mas o que o examinador vai querer saber também de você é o seguinte, tá bom, são as medidas cautelares diversas da prisão, elas guardam similaridade com a própria prisão em relação aos princípios, aos requisitos, né? As hipóteses de cabimento são parecidas, mas ele vai te perguntar, tá, agora com o pacote anticrime, o juiz pode decretar a medida cautelar diversa da prisão, ou mesmo a prisão, de ofício, sem provocação da autoridade policial ou do Ministério Público? Né? E se ele puder agir de ofício, isso se dá em qual fase? Eu fiz uma tabelinha aqui para simplificar. Veja, decretar de ofício medida cautelar? Não. Então, veja, de ofício o juiz não vai decretar. Ele vai decretar o quê? A requerimento do MP ou por representação do delegado, da autoridade policial. Tá? Então, quem decreta é o juiz e ele vai depender de provocação, caso esteja decretando. Né? Não havia medida anteriormente e ele agora passa a decretar. Se há substituição de uma medida anterior por uma nova, né, que seja uma substituição por medida mais grave, ou ainda se seja cumular uma com outra, ou seja, já tinha uma medida cautelar e o juiz quer impor mais uma, ou ainda, se é para trocar uma medida cautelar pela própria prisão preventiva, então aqui também não cabe de ofício. O juiz vai depender de provocação do MP, de provocação do delegado. Por fim, aqui muito cuidado. Pode o juiz agir de ofício desde que sejam hipóteses de revogar a medida, ou seja, é tirar a medida. É uma hipótese benéfica para o investigado ou para o acusado. Ele tinha uma medida cautelar e agora o juiz resolve restituir a liberdade plena dele. Ou ainda substituir, mas por uma medida menos grave. Ou seja, está favorecendo também o imputado. Tá? E, se for o caso, voltar a decretar a medida também poderia ser uma hipótese de ofício. Então, aqui sim, o juiz pode agir de ofício, pode agir por requerimento do MP e por representação do delegado de polícia. Fácil? Beleza, então. Então, veja que não houve diferenciação aqui em relação às fases, tá? A fase de investigação, a fase do próprio processo. Agora, avançando com dinâmica, você já sabe, se precisar vai fazendo aí as suas pausas para finalizar anotações breves. Com relação ao contraditório, a gente precisa anotar algumas coisas. Ué, professor, tem contraditório em medida cautelar, mesmo com natureza urgente? Tem. Na prática, é de difícil ocorrência, tá? Mas na teoria, a gente vai ver qual é a situação que enseja o contraditório. Não é a regra, tá? A lei não vai impor que se ouça um investigado antes de cumprir uma busca e apreensão domiciliar,
antes de grampear o telefone dele, calma, tá? Então veja só, ressalvados os casos de urgência e de perigo de ineficácia da medida, é que o juiz vai dar esse contraditório. Então, cuidado, porque a palavra ressalvados esses casos fica parecendo que é exceção. Mas, na verdade, a urgência e o perigo de ineficácia de uma medida cautelar dentro da persecução é a regra. Isso daqui é a regra, tá bom? Então, quando houver urgência ou perigo de ineficácia, não tem contraditório prévio, tá? Agora, se não houver essa emergência toda, aí sim o juiz, quando receber o pedido da cautelar, vindo do MP, vindo do delegado, ele determina a intimação da parte contrária para se manifestar em 5 dias. É esse contraditório prévio, esse contraditório preliminar. Bem, isso aí já existia, né, dentro dessas modificações recentes que foram trazidas no CPP, e o que é mais recente ainda é a posição do Supremo Tribunal Federal em relação ao juiz das garantias. Porque, veja, juiz das garantias tem como uma das suas missões prorrogar, substituir ou revogar as medidas cautelares, tá? E aí, no primeiro caso, que é o caso de prorrogação, é garantido o exercício desse contraditório numa audiência, tá? Pública e oral. O STF deu interpretação no seguinte sentido: essa audiência do juiz das garantias não é obrigatória, tá? Ela é uma recomendação, ela é preferencial. Se não for possível fazê-la, quando for o caso, claro, desse contraditório prévio, não tem problema. Isso não vai gerar uma nulidade como consequência. É o que o STF afirmou. Outro detalhe, não só a preventiva, mas como também a cautelar diversa da prisão e a temporária vão ensejar audiência de custódia, tá bom? Essa audiência que a gente acabou de falar aqui não é uma audiência de custódia, é uma audiência para fins de contraditório prévio. Mas já que a gente está falando de audiência, eu já deixo aqui esse lembrete, porque na sequência a gente vai falar de audiência de custódia. Nenhuma medida cautelar, pessoal ou patrimonial, pode ser decretada com base apenas na colaboração premiada, na palavra do colaborador. Eu deixo esse alerta aqui porque é um dispositivo que está lá na Lei de Crime Organizado, não está no CPP, mas pode perfeitamente cair na sua prova. E eu quero fazer essa integração aqui. Eu não vou deixar de dizer isso só porque não se trata aqui de lei de crime organizado, tá certo? Então, cuidado aí, que a palavra do colaborador não serve por si só para cautelar. Não há letra de lei, um dispositivo legal que restrinja o prazo das medidas cautelares diversas. Isso significa que elas podem perdurar enquanto presentes os seus requisitos. Tá bom? É a posição dos tribunais superiores, aqui eu cito um julgado do STJ. Então, o juiz não é obrigado a, no momento em que decreta uma cautelar diversa, fixar um prazo de duração. Tá? Isso não significa, óbvio, por outro lado, que a inexistência de um prazo determinado de antemão signifique que se trata de uma medida eterna. Óbvio que não é uma medida eterna. E a gente vai ver. A maneira de se controlar, então, que essa medida sem prazo se transforme em algo com falta de fiscalização é a aplicação analógica da revisão nonagesimal que há expressamente para prisão preventiva. Aquele prazo de 90 dias em que o juiz deve reexaminar a preventiva é o mesmo prazo que deve ser aplicado para as cautelares diversas da prisão, tá bom? E além dessas cautelares diversas da prisão, em relação às quais se aplicam o prazo nonagesimal, lembre-se, também nas medidas protetivas de urgência lá da Maria da Penha, nós seguimos essa lógica, de que não se deve fixar um prazo definido e, de outro lado, essa ausência de prazo certo não significa
ausência de controle, porque deve-se realizar a fiscalização a cada 90 dias. Tá certo? E já que eu citei aqui medidas preventivas, lembre-se que, mesmo com alterações recentes na Lei Maria da Penha, elas não perderam a natureza cautelar, tá? Em matéria criminal. Houve quem sustentasse que agora as medidas protetivas teriam passado a ter uma natureza civil, porque não dependem necessariamente de vinculação a um boletim de ocorrência, ao inquérito policial, para que sejam solicitadas pela vítima, para que sejam decretadas pelo magistrado, mas a leitura que tem prevalecido é de que essa... Aqui, voltei. Essa desnecessidade de se ter vinculação com um boletim de ocorrência, com um inquérito para ser solicitada e decretada, não significa que ela não tenha vinculação alguma, tá? Isso é apenas esse é apenas um dispositivo preliminar para garantir a agilidade na solicitação da medida, tá? Mas ela continua sim tendo caráter cautelar. Tranquilo. Independente da extinção da punibilidade, a vítima de violência doméstica tem que ser ouvida para que se solicite uma prorrogação, para que solicite a concessão de novas medidas protetivas. Cuidado, porque aqui nós temos uma regra especial. Nas medidas cautelares em geral, você não tem necessidade de oitiva de vítima. Lá na Maria da Penha, sim. Beleza? Então, vamos avançar agora sim para falar de audiência de custódia, tá? Audiência de custódia. Ela tem como premissa normativa um dispositivo da Convenção Americana de Direitos Humanos, do Pacto de São José da Costa Rica, e agora tem previsão expressa no CPP, antes não tinha, agora ela está lá estampada em dispositivos diferentes, e em razão dessas alterações terem sido examinadas pelo Supremo, nós vamos dar uma olhadinha aqui no que ficou definido, tá? Então, olha só, o preso em flagrante, ele tem o direito de passar por uma audiência de custódia, mas não só ele, também aquele que foi submetido a uma prisão provisória. Professor, prisão provisória aqui é só a preventiva? Não, a gente já falou. Também a prisão temporária, tá? E também medidas cautelares que importem na restrição, tá? da liberdade do indivíduo, como uma cautelar diversa, geram a obrigação da audiência de custódia. Ela deve, em tese, ser feita por quem? Pelo juiz, agora, de garantias, no prazo de 24 horas. Beleza? O que o STF entendeu? Que esse juiz das garantias é constitucional. Ah, professor, então já começou? O juiz das garantias já está agindo? Não, foi fixado um prazo para sua implementação, né? Esse prazo está correndo, pode ser prorrogado, mas isso já pode cair perfeitamente na sua prova. Tá? Notadamente num edital que diz expressamente que as alterações legislativas e jurisprudenciais no curso do certame podem ser exigidas. Tá? Então, o fato de existir um prazo, né, não impede disso cair na sua prova. Bem, então o STF diz, é constitucional, tá? Agora, a vedação de videoconferência que existe no CPP, no artigo do juiz das garantias, não é uma vedação peremptória, né? Não é uma vedação que acarrete algum tipo de prejuízo, tá bom? Então, pode sim, excepcionalmente, ser utilizada a videoconferência na audiência de custódia, desde que seja possível aí se verificar a integridade do preso e garantir, consequentemente, os seus direitos. O que mais que a gente pode falar de audiência de custódia, de juiz das garantias e de novidades que podem estar aí não só na sua prova objetiva, mas também na prova discursiva, né, e até mesmo na oral.
é ilegal a conversão do flagrante em preventiva, que vai ser feito aí pelo juiz das garantias, de ofício, tá? Sem requerimento do MP, sem representação do delegado, sem requerimento de querelante ou do assistente. É a posição atual dos tribunais superiores, e isso significa que não pode mais o magistrado pegar um outro tipo de requerimento ou representação, que não é o de conversão em preventiva, e utilizá-lo como se fosse uma provocação apta, tá, a tirá-lo da inércia. A provocação tem que ser específica para a preventiva. Não posso aproveitar, por exemplo, um pedido de cautelar diversa da prisão para decretar a preventiva. Isso é considerado uma atuação de ofício do juiz, que não é aceita. Se o juiz, cuidado com esse dispositivo, verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou ainda que porta arma de fogo de uso restrito, então o juiz ele deve denegar, indeferir a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Então isso significa o quê? Significa uma prisão obrigatória, o que é de duvidosa constitucionalidade. Esse dispositivo ele não foi ainda declarado oficialmente inconstitucional pelo Supremo, mas é um dispositivo muito questionável, porque o STF já declarou inconstitucionais outros dispositivos de outras leis que impunham essa chamada prisão ex lege, essa prisão obrigatória. Toda vez que a lei proíbe ao juiz decretar uma liberdade, ele está indiretamente obrigando uma prisão, o que não se autoriza sob a lente da Constituição, tá? Mas cuidado, é o dispositivo que está lá no CPP e não foi ainda declarado inconstitucional. Professor, e se o prazo da audiência de custódia, esse prazo de 24 horas, for descumprido? Qual é a consequência? O CPP ele está prevendo que isso acarretaria a ilegalidade, tá, da prisão com seu relaxamento. Mas o STF falou que não. A interpretação que deve ser dada a esse dispositivo é que o juiz ele tem que, sim, se esforçar para cumprir esse prazo, mas se não for cumprido o prazo de 24 horas, não há relaxamento automático da prisão. Então, o que tem que ser feito nesse caso? Foi detectado o descumprimento desse lapso temporal de um dia. Qual é a consequência? Em vez de relaxar imediatamente a prisão, que se determine, que se remeta essa situação para o juiz analisar a manutenção ou não dos pressupostos da prisão. Tá certo? Beleza. Outro tema importantíssimo: prazo do inquérito policial de investigado preso. Então, o prazo. Professor, esse tema é manjado, né? O prazo lá de 10 dias do CPP. Cuidado, não é mais manjado não, porque agora, com o advento do pacote anticrime, esse prazo é prorrogável. É prorrogável e de uma maneira bem específica. Olha só, esse prazo se tornou um prazo diferente, porque enquanto o prazo inicial é de 10 dias, a prorrogação é de 15 dias. Também é uma situação bem sui generis, porque esse prazo, ele além de ser diferente, ele pode ser prorrogado, segundo o STF, sucessivas vezes, mesmo estando o investigado preso. Significa dizer que se tornou também um prazo impróprio. Antes, o prazo impróprio, o prazo que podia ser sucessivas vezes renovado, era só para inquérito de investigado solto. Essa é a nossa jurisprudência dos tribunais superiores. Mas agora, com a leitura que o STF fez desse dispositivo, também é impróprio o prazo, a prorrogação, então, de prazo
de inquérito de investigado preso, tá bom? E vale lembrar, essa prorrogação é por deliberação do juiz, não é do MP, não. Por que eu estou dizendo isso? Porque na prática tem acontecido de o Ministério Público acabar tramitando as prorrogações de prazo diretamente com a polícia, tá? Em vários lugares, na esmagadora maioria, só prorroga esse prazo o Ministério Público em relação a investigados soltos, tá? Mas aqui o STF deixou claro que é o juiz quem tem que fazer essa análise, tá? Então, o STF disse, o juiz das garantias é constitucional, essa prorrogação do inquérito de investigado preso também é constitucional por 15 dias, tá? Mas, enquanto o CPP ele fala que esse prazo só pode ser prorrogado uma única vez, a leitura da Corte Suprema foi de que não. É uma leitura que permite sucessivas renovações, caso seja necessário, tá? A depender dos elementos concretos que indiquem a complexidade da investigação. É mais ou menos o raciocínio que é aplicado para prorrogação de prazo da interceptação telefônica, que é uma jurisprudência já consolidada, no sentido de que é possível sim, sucessivas vezes, essa renovação, desde que seja decisão fundamentada do magistrado, que indique exatamente a necessidade, em razão da complexidade do caso, da quantidade de envolvidos, né, da verticalidade das provas produzidas, dentre outros critérios. Bem, caminhando para o final da aula, a gente vai falar aqui rapidinho de uma diferença. Você não pode confundir agora a nova figura do agente policial disfarçado. Você não pode achar que isso significa um flagrante provocado. Porque o flagrante provocado, a gente sabe, de acordo com a súmula 145 do STF, é um flagrante ilegal que gera o chamado crime impossível. Por quê? Porque no flagrante provocado, o policial, ele, né, muitas vezes o policial que faz esse flagrante, ele se cerca ali de providências para impedir a consumação do crime. É um crime impossível. Ele faz uma verdadeira cena, é um teatro, né, para se capturar o agente e, na sequência, já realizar a sua prisão. Mas o agente policial disfarçado não é uma hipótese de flagrante provocado. Ele está lá tanto na lei de drogas como no Estatuto do Desarmamento e vai configurar a situação de que o policial ele se disfarça, né? Ele não vai provocar a situação criminosa, ele se disfarça, tá? E ele vai lá, no caso da lei de drogas, ele vai se passar por um usuário de drogas e o traficante vai lá e vende essa droga para ele. Ele vai lá, no caso do Estatuto do Desarmamento, e se passa por um comprador de arma. E aí o traficante da arma vai lá e vende ou entrega a arma para ele. Veja que nesse caso, a lei ela impõe a existência de elementos probatórios razoáveis de um crime pré-existente. Então, no agente policial disfarçado, nós já temos algum tipo de prova, de elemento desse crime. É diferente de um flagrante provocado, em que você surge lá do nada, sem ainda algum tipo de prova, e faz uma cena para se provocar a ação criminosa. Aqui não. Aqui o agente policial disfarçado, ele já sabe da existência do crime, já existem elementos, e ele se insere nesse contexto de um crime, né, que já está sendo praticado para colher essas provas na medida em que ele se disfarça. Bem, com relação à preventiva, prisão preventiva. Cuidado, o decurso do prazo de 90 dias não gera automaticamente a ilegalidade da prisão. Não vai gerar revogação da preventiva só porque
o juiz não reexaminou a necessidade da prisão em 90 dias. É um raciocínio aí que o STF empregou, como a gente já viu aqui, numa outra parte da matéria. O STF tem entendido que o decurso do prazo não gera automaticamente ilegalidade da prisão. Seja o decurso daquele prazo da audiência de custódia, né, passou o prazo e não foi feita, seja o decurso do prazo do reexame da preventiva. Em nenhuma das hipóteses vai gerar automaticamente ilegalidade da prisão. O juiz tem que ser instado a se manifestar. E esse prazo de 90 dias não se aplica para o fujão. Então, o fugitivo, né, o cara está lá vazado, como se diz, né, no popular, e depois o advogado dele vai lá com a cara de pau falar que, poxa, não foi em 90 dias reexaminada a necessidade da prisão, né, vamos colocá-lo em liberdade. Ele está fugido por aí, está mocosado, mas isso é só um detalhe. Não foi aceito esse argumento. Para fechar, a gente falar um pouquinho de... Por que ficou um risco aqui embaixo, hein? Ah, esse é o risco do... Ficou parecendo um veto, né? Mas é o risco do material aqui, ó, do slide. Então, não está revogada essa última linha, não, tá? Até porque nem é dispositivo legal, é a posição do STF. Em relação ao quê, professor? Em relação à prisão temporária. A temporária, você sabe bem, está lá na Lei 7960, de 89, e no seu artigo inaugural, o artigo 1º, já traz a lei os requisitos, tanto o periculum libertatis, como o fumus commissi delicti. No periculum libertatis, né, qual é a situação que gera esse perigo da liberdade do suspeito para a coletividade? Quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, então veja que a temporária só cabe para inquérito, diferente da preventiva que também cabe no processo, ou quando o investigado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos sobre a sua identificação. Isso denota o risco que a liberdade plena desse indivíduo gera para a sociedade. Agora, a fumaça do cometimento do delito são as fundadas razões de que o indivíduo cometeu o crime. Qual crime, professor? Algum daqueles do rol que é taxativo. Na temporária, o rol é taxativo, você vai ler lá. Tem alguma dica, professor, para eu decorar? Tenho, ler. Você vai ler. Se quiser, elabore um recurso mnemônico aí, mas infelizmente é isso aí, é decorar. Não tem outra saída. O que o STF entende em relação à temporária? Cuidado. Agora o STF ele acabou meio que legislando, né, como ele gosta de fazer, e aí ele fala que além de imprescindibilidade para as investigações, tá? Além de fundadas razões que esse crime aconteceu, é necessário, para decretar a temporária, que ela seja justificada em fatos novos ou contemporâneos. O STF aplicou analogicamente o novo dispositivo do CPP da preventiva para a temporária. A contemporaneidade também é demandada na temporária, apesar de a lei não falar expressamente. Também diz o STF que tem que ser adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do investigado. Tá? É um requisito aí cautelar, não é mesmo? Um requisito de proporcionalidade. E também não deve ser suficiente a imposição de alguma medida cautelar diversa da prisão, assim como se exige para se decretar uma prisão preventiva. Com isso, o STF confirma que a temporária é uma custódia cautelar espelho da preventiva. Ela é muito parecida, apesar de ter as suas diferenças. Uma delas a gente já falou. A temporária só cabe num rol taxativo de crimes. Ela só é possível no inquérito policial, né? E ela tem um prazo determinado. É o prazo, em regra, de 5 dias, prorrogável por mais 5. Cuidado, porque se for crime hediondo, o prazo é de 30, prorrogável por mais 30. O mandado de prisão, agora fala a lei, o mandado de temporária,
tem necessariamente que conter a duração da prisão. E já falar, inclusive, expressamente, didaticamente, o dia em que o preso tem que ser libertado. Colocado já esse prazo no próprio mandado, o dia da liberdade, então, decorrido esse prazo, a autoridade responsável pela custódia deve colocar o indivíduo em liberdade independentemente de nova decisão judicial. Acabou o prazo de 5 dias, é rua. Não vai ficar falando, não, mas não veio um alvará de soltura do juiz. Não tem alvará. Tá? O próprio mandado, ele já contém uma ordem de execução automática para liberdade a partir do decurso do seu lapso temporal. Beleza? São dispositivos que estão lá agora na própria lei da temporária, assim como a obrigação de autoridade policial informar os direitos do preso, tá? E dentre esses direitos está a audiência de custódia, conforme entende o Supremo Tribunal Federal. Combinado, pessoal? Professor, ficou muita matéria, tá? É muito dinâmico. Eu preciso falar de quem que é o problema do volume aí de matéria para estudar? Não preciso dizer, né? Mas veja, nós já estamos fazendo algo completamente diferente aqui no Projeto em Delta. A gente, em vez de lavar as mãos e te inundar de milhares, literalmente, de páginas de PDF, né, de um monte de aula que você não conseguiria ler, estudar, que você não conseguiria assistir, a gente está selecionando temas. Isso, óbvio que representa um risco, né? Representa um risco, porque a gente não é pai de santo e não tem como acertar 100% do que vai cair. O que a gente pode fazer é isso daqui, é analisar estatisticamente, cientificamente, os últimos certames e te entregar aqui, em forma de revisão, aqueles tópicos que têm mais chances de cair. Professor, não quero nem saber, se não cair exatamente o que você disse aqui na aula que você entregou no PDF, eu vou fazer um voodoo seu, tá? Pessoal, é isso aí. Obrigado pelos feedbacks, tá? Tenho recebido aí bastante mensagens e comentários. As críticas também são bem-vindas e espero você na próxima aula. Um abraço.